Eu queria, primeiramente, mais uma vez, parabenizar ele pela sua democracia como deputado federal, de poder falar com a sociedade e abertamente. E eu via, antes de fazer uma pergunta a você, eu via quando o Chico fazia esse questionamento sobre a questão da saúde e de aborto. Mas, na realidade, é bom lembrar aquilo que eu dei ontem no nosso comentário. Na verdade, o grande problema da saúde e aborção é ainda a falta de confiança que o povo tem na história de aborção. Você sabe que é um jovem deputado federal, uma pessoa experiente, uma pessoa capacitada. Então, você sabe que Jaboatão do Guará passou um momento muito difícil na sua vida política, né, em Jaboatão. Então, o Jaboatão foi governado muito tempo por verdadeiros coronéis, por verdadeiros capatazes e até matadores de aluguel. Mas, na realidade, hoje, estamos vivendo um novo tipo de Jaboatão do Guará, sabendo que a população é desconfiada, mas a população realmente tem que crescer com esse pensamento. A gente sabe que, assim que eu dizia ontem no comentário, a gente sabe que a questão principal da como você disse muito bem, é uma questão real hoje do país inteiro, é uma questão realmente de grande parceria envolvendo o governo federal, o estadual e o governo municipal. A gente não tem como mudar essa história, que eu acho que é benéfica, e você competentemente mostrou que tem que haver um diálogo, tem que haver um poder executivo com a população e também com o governo do Estado e até o governo federal. Mas eu queria perguntar a você inicialmente, já tem uma audiência daqui a pouquinho, mas eu gostaria de deixar de fazer uma pergunta a você, que eu acho muito importante. A gente sabe que nós estamos vivendo num momento hoje, essa discussão, que um dos comentários nossos essa semana dizia e fazer esse apelo à própria Câmara de Vereadores de Jaboatão, que pudesse abrir um espaço democrático na Câmara de Vereadores para que a gente pudesse discutir junto com a população a questão dessa questão da reforma eleitoral, que hoje a gente sabe é mais discutida no Congresso Nacional, seja no âmbito do Senado como na Câmara Federal. A gente sabe que hoje o Senado está acompanhando tudo isso e em seguida tem que ter essa discussão mais forte na Câmara Federal. Eu te pergunto o seguinte, que eu gostaria de você dessa resposta para a gente, por gentileza. Como é que você vê o voto em lista fechada? Como é que você vê a questão de financiamento público de campanha? E como você vê realmente, se tem alguma importância que realmente nós temos aí, esse primeiro momento, como tem nos Estados Unidos, que é justamente uma votação independente, onde, independente de partido, a população pudesse escolher um candidato para prefeito e também para vereador. Como é que você vê essa questão, Fernando? Olha, Anselmo, agradecer as palavras e dar uma palavra sobre a reforma política. Na verdade, está sendo debatido no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, para que foi formado uma comissão para poder tratar disso. Por Pernambuco foi indicado o deputado federal Cadoca, Augusto Coutinho e o deputado João Paulo. Eles, inclusive, fizeram recentemente uma série de visitas às nossas instituições, ao governador, ao Tribunal de Justiça, ao TRE, aqui em Pernambuco, para poder colher algumas informações. Se não me engano, vão estar na Assembleia Legislativa também. Parece que já está marcada uma data para poder uma conversa. Foi sugerido para que a MUP ou a UVP também fosse ouvida por essa comissão, para que pudesse dar a sua opinião, levar essas contribuições para a Comissão da Reforma Política na Câmara e a gente então tentar trabalhar, em vista das eleições já de 2012, uma nova, digamos assim, lei eleitoral. Não dá para dizer ainda, porque está dentro da comissão e tem muita gente falando muita coisa, são muitas ideias, não dá ainda para dizer o que é que vai acontecer. Mas, dando a minha opinião, o que é que tem se falado mais nesse momento lá em Brasília? Tem um movimento muito forte nessa questão da coincidência dos mandatos e o mandato de 5 anos sem a reeleição para o Poder Executivo. Por uma razão muito simples. Se você pensar, Anselmo, que nós temos eleição para prefeito e vereador, 2 anos depois nós temos eleição para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. Como a nossa legislação ela proíbe que o município possa celebrar convênios com os governos federais e os governos estaduais nos anos de eleição, e nós temos eleições a cada 2 anos, do mandato de 4 anos você já tem aí 2 anos que você não pode celebrar convênios entre governo federal e governo do estado e governo municipal a partir do mês de abril até 3 meses após a eleição. Como a eleição ocorre no mês de outubro, é até o final do ano. Então, do mandato de 4 anos, você já tem 2 anos onde o calendário, digamos assim, de convênios fica prejudicado. Depois dos 2 anos que sobram, o primeiro ano ou é um ano de posse, o primeiro ano da gestão municipal, ou é um primeiro ano do governo federal e do governo estadual. E geralmente um primeiro ano de governo, você trabalha com o orçamento votado na gestão anterior,
você vem do ano de muito ajuste, onde é feito o ajuste da máquina, onde os novos secretários ou os novos ministros estão tomando pé da situação. Você vê que geralmente são sempre anunciados cortes, você tem, digamos assim, um enxugamento das despesas para poder ver o que é que vai ser cortado, o que é que vai ser preservado. Então acaba que no mandato de 4 anos você tem um ano a pleno vapor, digamos assim, para poder trabalhar. No mandato de 5 anos, sem a reeleição e com todos, vereador, deputados, prefeitos, governadores, senadores e presidente, tendo a eleição no mesmo pleito, você teria a eleição, sem falar no custo da mobilização da eleição que a justiça eleitoral tem em todo o país, feito no único ano, e você teria depois 4 anos para frente, onde você poderia desempenhar todas as parcerias, enfim, a níveis estaduais, federais e municipais. Então isso é uma coisa que está sendo muito debatida, isso é uma coisa que está sendo muito falada. A questão da coincidência dos mandatos, que eu acabei de falar, o voto em lista tem também, nós já tivemos a oportunidade de votar o voto em lista nesse último mandato e foi derrubado. Eu particularmente, eu não sou favorável ao voto em lista. O voto em lista eu acho que ele atrapalha muito a renovação, Anselmo. Você imagina que, qual seria o critério da lista? Os deputados que já têm mandato, eles seriam os primeiros colocados da lista? Para mim seria bom, então, já tenho mandato, então eu já vou estar lá numa posição confortável na lista. Eu fui o deputado, o PSB fez 5 deputados federais nessa última eleição. Eu fui o 3º deputado federal mais votado. Na eleição de 2006 eu fui o 2º deputado federal mais votado do PSB. Então eu estaria numa posição confortável na lista. Mas e se a lista já existisse em 2006? Eu que era um deputado novo, que não tinha mandato, que estava disputando a eleição, eu ia ficar em que posição na lista? Lá no final? Lá no começo? No meio? Eu acho que a lista ela impede a renovação política. Você acaba colocando e eternizando, digamos assim, algumas pessoas no mandato popular. E eu acho que nós não estamos ainda preparados para esse tipo de votação. Até porque a nossa eleição aqui no Brasil ela é muito personalizada. A gente vota muito em cima do candidato. O ideal é a gente fortalecer os nossos partidos, mas a gente vota muito na pessoa. O povo brasileiro, o povo pernambucano, em geral, a gente olha da pessoa, a gente sabe qual é o candidato, a gente vota nele. Agora você explicar, ela disse, olha, você vai votar em mim para deputado, mas Chico está na minha frente, então você tem que me dar voto suficiente para poder eleger ele e depois me eleger. Então eu não sei se a gente consegue explicar isso para a população. Então eu particularmente não sou favorável ao voto em lista e acho que é muito difícil poder passar na Câmara, pelo menos essa é a minha leitura quanto ao voto em lista. Financiamento público de campanha. Eu, na verdade, não sou contra, também não sou a favor, porque depende do modelo que você adota da votação. Se você for ter um voto em lista, é mais fácil o financiamento público de campanha, porque você está muito atrelado aos partidos. Se você tem um modelo que tem hoje, é complicado você instalar o financiamento público de campanha. O voto distrital poderia ser uma solução? Poderia, mas o que é que impede, Anselmo, de você ter o voto, seja ele qual for, distrital ou da forma que nós temos hoje, e dizer, deputado, o candidato fulano de tal vai ter direito a receber tantos reais para poder fazer a sua eleição? O que é que impede dessa pessoa, independente do valor público que recebeu para fazer a campanha, que ela também possa captar aí na área privada, que aí já passaria a ser que hoje é permitido, e com financiamento público, qualquer captação extra do que foi repassado a você já seria considerado caixa 2. Tudo isso tem que ser analisado para a gente não estar criando um sistema que vai trazer problemas para a gente no futuro. Então, eu acredito que alguma coisa será feita dessa reforma política. Quero também, com muita sinceridade, dar a minha opinião. Eu não acho que seja uma reforma ampla e geral de uma vez só. Eu acho que nós teremos medidas que serão incorporadas ao longo do tempo à nossa legislação eleitoral, digamos assim, não a conta-gotas, mas em pequenas parcelas. Não será uma mudança ampla e radical para uma eleição só, até porque, para que isso possa entrar, Anselmo, já em vigor na próxima eleição de 2012, a gente tem que votar isso até final de setembro. E eu acho que é muito pouco tempo para a gente poder definir quais são as medidas que serão tomadas, informar todas essas medidas à população, se construir um consenso e votar isso na Câmara e no Senado.
Eu acho que é um prazo pequeno para ser uma reforma muito grande. Agora já tem sim condições, pelo diagnóstico que a Comissão da Reforma Política vai dar, de que alguma coisa já possa ser incorporada ainda no ano que vem.